Queridos acadêmicos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Literatura, Leitura e Ensino. O tema de hoje gira em torno do assunto ou das relações entre professor, aluno e a própria sala de aula, ok? Vamos discutir a relação, no caso aqui, da literatura, né, e o ensino, refletindo, né, como que ocorre essa relação, né, dentro da sala de aula e mesmo como essa literatura, né, ela se manifesta em sala de aula, seja a partir de poemas, seja a partir de vários gêneros literários. Vamos lá? Bom, literatura, leitura, ensino, capítulo 2 da nossa disciplina. Vamos agora, unidade 2, professores, aluno e literatura. Temos como conteúdo a relação literatura e ensino, a literatura na sala de aula, o poema, a narrativa e a internet. Como objetivo, pensamos ou queremos que vocês possam, né, ao longo dessa aula, refletir sobre a relação da literatura com o ensino, compreendendo, né, sobre a literatura na sala de aula, especialmente, né, a questão do poema, da narrativa e também da internet. Qual que seria a relação da literatura e o ensino? Peguei uma citação aqui do Diós que diz: ensinar e aprender literatura é um processo permanentemente à beira de mudanças radicais. O filósofo grego Aristóteles, ele afirmou que a condição do conhecimento em filosofia é produzida pelos assombros, no sobressalto, no caso do assombro ou mesmo do solavanco, não importa qual seja o termo que o conhecimento é adquirido. Ou seja, é preciso que aconteça algum sinal, algum fato, né, que você entre em contato com algum conhecimento que aquilo te abale, né, que mexa, que te tire, né, da sua zona de conforto. Então, conhecimento é sempre passar de um estado A para o estado B. Aprender é assim. Você aprende algo passando de um estado A para um estado B, diferente do estado A. Então, embora haja constantes inovações na arte, na tecnologia, na ciência, né, nós sempre questionamos o que poderia assombrar os nossos alunos em sala de aula. Como ensinar literatura, a arte da palavra, tendo em vista todos esses avanços tecnológicos? Como lidar com a produção de conhecimentos múltiplos, conhecimentos que são produzidos por todo tipo de telas, a todo momento, em todos os lugares? Impossíveis. Bom, ensinar literatura nesse século, de fato, não se resume apenas a trabalhar com livros, levando em conta sua materialidade. O professor em sala de aula não pode ignorar que cada um dos leitores é um pouco espectador e um pouco internauta. Bom, como define Nestor Canclini, importante crítico da cultura, residente no México, no seu livro Leitores, Espectadores e Internautas, a noção de espectador é a de que possui definida sua relação com campos específicos, o de cinema, de recitais de música, de teatro, cada um formado em uma lógica diferente. Bom, a noção de internauta, conforme Canclini, por outro lado, alude a um agente multimídia que combina materiais diversos da leitura e dos espetáculos. Ele lê e ouve. Então, Canclini, nesse livro, ele vai fazer a definição, né? O que é mesmo internauta? O que é mesmo um leitor? Né? O que é mesmo, no caso aqui, um espectador? Existe diferença nessas pessoas, né, que recebem, que vão decodificar as mensagens, né, trazidas pela escrita? Então, por um lado, né, o internauta alude a um agente multimídia, que combina materiais diversos, da leitura e dos espetáculos, ou seja, o internauta é aquele que lê e ouve. Essa integração de ações e linguagens
redefinir o lugar onde se aprendiam as principais habilidades, no caso a escola e a autonomia do campo educacional. Então, nós temos aí, né, uma redefinição a partir do desenvolvimento da tecnologia do lugar, né, do leitor, do lugar daquele que recebe e também da que você só poderia receber, só poderia adquirir conhecimento na escola. Muito pelo contrário, né? Significa então que a construção de conhecimento não se dá mais entre quatro paredes, formatos originais da sala de aula, mas também, né, em um ambiente virtual sem fronteiras, sem limites, sem delimitações. O saber não se constrói mais apenas em um ambiente específico e físico, por exemplo, na escola, na universidade, na biblioteca, mas, né, também em qualquer tipo de campo, seja ele físico ou mesmo virtual. E um exemplo claro disso é a possibilidade, realidade do ensino à distância, né, que vocês, inclusive, né, neste momento, estão, né, estão participando, né, do aprender conhecimento sem sair de casa. Para quem está na sala de aula, não se pode negar a condição do ensino mudou. Não há palmatórias, muito menos a necessidade de colocar os alunos de joelhos, sobre grãos, né? Ou de batidas com régua nas mãos, puxões de orelha, beliscões, como forma de castigo e punição física, né? Um dos temas bastante discutidos no século XXI é a necessidade ou não de uma maior hierarquização institucional sem violência, né? Então temos que refletir que com o turbilhão tecnológico, as telas passaram a combinar conhecimentos, né, e entretenimento. O livro, né, o livro impresso em sua materialidade, não é mais o único detentor e ordenador dos saberes. E é neste contexto que surge o que poderia chamar, segundo Nestor Canclini, de leitores, espectadores, internautas. Então ele vai trazer, né, essa definição, essa diferenciação entre essas três categorias, né, daquele que recebe, daquele que faz a recepção dos textos. Essa nova configuração dos leitores preocupa professores, pois, já que não podemos ignorar as tecnologias, termo, né, empregado em sentido amplo, como passar da conectividades, né, informações, ao pensamento crítico, como discernir, né, o joio do trigo no universo virtual, como estabelecer critérios de avaliação e julgamento. Bom, esses procedimentos inadequados, né, aqueles procedimentos ali da palmatória, da punição, né, eles fortaleciam a ideia da figura do professor como ditador em sala de aula e pouco contribuíam para que os alunos se tornassem mais interessados nos conteúdos trabalhados. Então, existia muita aquela coisa do aluno decorar, né? O aluno tinha pouco senso crítico, ele era um repetidor. Então, a maneira de ler o mundo e de ler os textos, né? Essas maneiras, elas mudaram e, consequentemente, a de pensar também a literatura na escola. Os textos, as imagens e suas digitalizações não são mais ilhas isoladas, pois leitura e espetáculo combinam-se no internauta que, a qualquer dúvida, né, sente-se apto para consultar o famoso, né, oráculo do Google, ou como afirma Canclini, né, googlear, né? Então apareceu até um verbo aí, né, googlear, né, que seria a navegação e a pesquisa, né, via o nosso pai da dúvida, que é o Google atualmente. Pelo meio escola em que está inserida, a literatura passa a ter caráter pedagógico, de ensino, disciplinar, mas que lugar ocupa nesse ambiente? Seria um componente curricular, uma prática relaxante em que se lê livros e você alcança o gozo, o prazer, exercício para melhorar a escrita, formação de leitores competentes. Qual a função da literatura dentro de um currículo escolar, né? Então, no ensino fundamental, a literatura ela é trabalhada na língua portuguesa sem restrições de normas, condutas, conteúdos, não sendo vista ainda como disciplina à parte. Por outro lado,
Sua presença é marcante, bem marcante e fundamental nas aulas de leitura, ponto em que a literatura entra em cena. Em contrapartida, no ensino médio, a literatura possui alguma autonomia de disciplina. Então, ao lado aqui, né, nós temos o Nestor Garcia Canclini, mexicano, e ele tem esse livro que se chama Culturas Híbridas, né? Muito interessante aí para quem quiser aprofundar. Nesse momento de pensar o caráter da literatura ou a leitura enquanto disciplina curricular, é importante registrarmos a proposta do Ministério da Educação, no caso o MEC, de 2009, que pretende, né, que pretendia naquela época, acabar com a divisão por disciplinas presentes no atual currículo do ensino médio, né? Então nós já percebemos que essa pretensão aí, né, já alcançou uma forma prática. Hoje nós temos o novo ensino médio, né, assim? Então, o antigo colegial, acabar com aquela perspectiva do antigo colegial, considerado pelo governo como a etapa mais problemática do sistema educacional, que seria o ensino, no caso, médio. A intenção, né, naquele momento, 2009, era criar 4 grupos mais amplos: línguas, matemática, humanas e exatas e biológicas. De acordo com a proposta, as escolas terão liberdade para organizar seus currículos e poderão decidir a forma de distribuição dos conteúdos das disciplinas nos grupos e também o foco do programa: trabalho, ciência, tecnologia ou cultura, desde que sigam as diretrizes federais e uma base comum. Então, nós sabemos que desde esse momento aí de 2009, houve muita mudança, né, no modo de pensar a disciplina portuguesa, especialmente literatura. Hoje nós sabemos que os PCNs, né, eles trazem a literatura dentro da área de linguagens. E a literatura aqui, ela é vista também como um gênero, né, não mais uma disciplina, né, à parte, uma disciplina independente, como era tradicionalmente tratada, né, dentro da grande disciplina língua portuguesa. O Conselho Nacional de Educação, CNE, discutiu a proposta e pretendia que em 2010 algumas redes adotassem o programa de forma experimental. No médio prazo, o Conselho esperava que o programa estivesse implementado no país todo. A mudança ocorreria por meio de incentivo financeiro e técnico do MEC aos estados, que seriam responsáveis pela etapa, pois a União não poderia impor o sistema. Nós sabemos aí, né, que temos todo um processo, né, de mudança curricular, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né? Segundo o MEC, o currículo atual, fragmentado e sem aplicabilidade, reduz o interesse do jovem nessa escola e a qualidade de ensino. Esse pensamento do MEC, ele ocorreu nesse contexto aí de 2009, né? E está previsto também o aumento da carga horária de 2.400 horas para 3.000 horas, acréscimo de 25%. A proposta não avançou naquele momento, mas, né, foi optado pelo seu registro, pois, né, era importante a literatura ter seu espaço institucional e não ser diluída nos demais conteúdos programáticos. Então, acreditou-se, né, no processo institucional como elemento de constituição do sujeito leitor, né? Os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, dentro dele, né, a literatura é tratada como se fosse sub-área da língua portuguesa ao dar seguimento no ensino sobre a linguagem. Então, nós temos hoje os parâmetros curriculares nacionais que vão ditar, né, que vão fazer o alinhamento, né, das disciplinas dentro das áreas, né? Então, a literatura hoje ela está dentro das linhas, né, que seria uma das áreas que é a da linguagem, certo? Bom, a formação do leitor no ensino fundamental, a partir de 2006, com duração de 9 anos nas séries iniciais, fica a encargo de profissionais graduados em pedagogia. A partir do 6º ano, assumem esse papel os profissionais de letras que acompanham os alunos até o ensino médio. Então, né, essa mudança que ocorreu aí em 2006, com duração
de 9 anos, né? Que antes nós tínhamos a quinta, sexta, sétima e oitava. Hoje nós temos, né, o sexto, sétimo, oitavo e o nono. Então, antes do sexto, os professores de pedagogia, eles se tornam responsáveis por essa etapa do ensino, no caso básico, né, fundamental. E depois nós temos aí, né, os professores de letras assumindo o papel a partir do sexto ano. Nos anos iniciais, do primeiro ao quinto, né, primeira a quarta série, a literatura existe porque é inerente ao processo de aprendizagem da leitura, mas ainda não é conceituada na sua especificidade literária. É apenas classificada literatura infantil, literatura juvenil, literatura infanto-juvenil, literatura para crianças, literatura para jovens. É apresentada enquanto leitura, deleite, prazer, imaginação, aventura, mistério, né? Quando os alunos ingressam no sexto ano, aparece lugar comum os professores declararem que o interesse pela leitura diminuiu, exatamente porque aí ela começa a ser vista como cobrança, geralmente acompanhada pelas ultrapassadas fichas, né? E elas existem sim, elas continuam existindo, de leitura e ou solicitação de resumos, para que o professor tenha a comprovação, confirmação de que o aluno leu aquele livro que ele, né, adotou. Nos 2 anos seguintes, a literatura ainda vem acoplada à ideia de leitura de livros e o seu conceito começa a fazer parte da vida dos estudantes. Conforme a formação escolar vai avançando para o ingresso no ensino médio, a leitura, né, gente, vai sendo vista como tortura, chatice e aborrecimento, como posteriormente, né, vamos falar um pouco aí à frente, em que centraremos nossa abordagem na literatura para o vestibular. E a literatura passa a ter caráter de mero exercício escolar, portanto, uma matéria obrigatória para ser cobrada. Então, segundo consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, artigo 32, o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante redação dada pela Lei 11.274/2006. Quanto da duração do ensino fundamental de 8 anos, equivalia à quinta série, ok? Então, nós temos aí, né, desde 2006, essa mudança aí para 9 anos e também, né, a literatura sendo trabalhada inicialmente como um deleite e depois como uma certa obrigação de leitura. Então, qual é a relação entre a literatura e o seu ensino? Então, é importante continuarmos perguntando: seria uma antinomia, como afirmou Barthes, ou seja, a literatura como ensino e a literatura como prática, elas seriam divididas, elas teriam características diferentes? Literatura seria uma coisa, a literatura como prática outra? Bom, o que se ensina na prática são as formas de como o professor conseguiu elaborar determinados conjuntos, né, de significantes e significados no texto. Não se ensina Machado de Assis, Camões, Cruz e Souza, mas as condições pelas quais nos é possível estudá-los, compreendê-los, lê-los. Como afirma Carlos Ceia, né? Ensinamos literatura essencialmente porque investimos o nosso olhar naquilo que faz essa literatura e não naquilo que a define a prioristicamente. Isso significa dizer que o ensino da literatura é guiado pela visão do professor em sala de aula e de acordo com sua visão a respeito dela, da literatura. Para que o aprendizado das condições de compreender, estudar, ler literatura ocorra de maneira proveitosa e eficiente, é muito importante que o professor esteja aberto, né? Para ouvir seus alunos, ele possa fazer uma pesquisa sobre suas preferências, mas também leve, né, textos novos, não se colocando naquela torre de marfim e lá, né, permanecendo distante, alheio a tudo e a todos. Gente, é imprescindível que nós, professores, não pensemos que sua função seja apenas a de ensinar,
que a literatura vem só para ensinar, mas compreenda a importância de também aprender com os alunos em sala de aula, inclusive aprender também, né, literatura. Bom, a literatura na sala de aula, o poema, a narrativa e a internet. Trouxe aqui uma epígrafe, né, de Carlos Drummond de Andrade. A linguagem na superfície estrelada da letra sabe lá o que ela quer dizer. Então, temos aí a certeza, né, de que a palavra diz muito mais, né, do que pensamos que ela pode realmente falar. Quem atura a literatura? Né? Uma pergunta assim bem provocadora. Como fazer para que a literatura deixe de ser uma tortura? O que fazer, né, para a sala de aula? Né? Os objetivos de se trabalhar a literatura em sala, muitas vezes, gente, acabam se restringindo à leitura e posterior produção textual para que os alunos melhorem a escrita e testem a capacidade de maneira objetiva, interpretarem textos. Qual seria o entendimento de literatura para o aluno nesse caso? O que compreenderia por literatura quando esta fica subordinada apenas a resolver questões práticas da língua portuguesa? Se somos herdeiros do ensino pautado pelas informações da historiografia literária, né, que, embora importante, não contribui por si para a formação dos leitores, e se esse modelo continua em vigor na escola, pode-se dizer que a educação literária em seu atual formato escolar se mostra marcada mais profundamente por elementos didáticos do que profundamente literários. Ou seja, estudar a literatura dentro daquelas escolas, né? Nós temos o barroco, nós temos o classicismo, nós temos o simbolismo, nós temos o romantismo, o realismo, né? Quem vem primeiro, né? São as escolas realistas ou simbolistas? São as realistas. Então, essa forma didática, como que a arte literária foi organizada, né? Por características comuns, sendo vinculadas a uma linha, né? A uma estética, né? Então, de certo modo, essa forma, ela é criticada aqui, né? Por quem elaborou essa apostila, no sentido de que é importante, né, muito mais do que saber, né, quais são as obras que pertencem ao barroco, quais são as obras que pertencem ao quinhentismo, né? Mas sim saber a qualidade do texto literário. Então é essa a provocação, é o questionamento que é trazido aqui, né, dentro dessa perspectiva da nossa disciplina. Então, é questionado. E se esse modelo continua em vigor na escola, pode-se dizer que a educação literária, então, ela é muito mais, né, marcada por elementos didáticos do que literários. Com o surgimento da estética da recepção, bom, gente, a estética da recepção é uma teoria, né, que vai estudar, uma teoria literária, cujo fortalecimento aconteceu por volta dos anos 70. Um novo elemento passou a ser destaque no cenário literário, o leitor. Se antes, né, a teoria valorizava muito o escritor, aquele que produzia literatura, depois a teoria voltou-se somente para o texto, né, o texto pelo texto, principalmente no neocriticismo, que é uma corrente que valoriza esse foco. Depois da década de 70, nós tivemos o foco em quem recebe a obra literária, né? No caso aí, com essa teoria da estética da recepção, em que o leitor ele é tão valorizado quanto o próprio escritor, né? E quanto o próprio texto. Cabe a ele, né, ressignificar e também ler o texto, né, e dar a ele novas roupagens de significados. Então, diante dessa assertiva, compreendemos que o ensino de literatura atualmente, e já há algum tempo, né, vem sendo feito por este caminho da recepção. A leitura do leitor, o texto para o leitor, a leitura efetuada tendo em vista aquele horizonte de expectativa que é para quem, para qual tipo de público o livro, né, literário está sendo escrito. Provavelmente um livro escrito para criança, ele tem o horizonte de expectativa realmente de atingir um público infantil.
O livro escrito para adulto, ele tem, né, um tipo de linguagem que espera agradar ou espera atender, né, a expectativa, né, esse horizonte de expectativa do público adulto. Então, as lacunas, os vazios, os espaços em brancos, eles são preenchidos pelo leitor. Como eu disse para vocês, o leitor acaba tendo um papel importante na ressignificação daquilo que ele lê, né? Então, só para que vocês tenham conhecimento, a estética da recepção, né, ela surge nos anos 60, assinalados pelo desenvolvimento, né, principalmente ela acontece, né, surgida num contexto marcado pelos questionamentos do estruturalismo, pelo fim de uma hermenêutica ingênua da análise literária. Então, o interesse pela intenção impulsionou, né, estudos de recepção. Por intermédio de uma história das obras, intentava-se apresentar a ideia de individualidade nacional a caminho de si mesmo. A diferença entre a estética da recepção de Gauss, né, e a teoria do efeito de Howard Geiser dá-se em virtude de a primeira, no caso aí, né, a estética da recepção, operar com métodos históricos sociológicos, enquanto que a teoria do efeito com métodos teoréticos textuais, certo? Então, o pesquisador da ordem dos livros e da escrita, o historiador francês Roger Chartier, não perdeu de vista a relação entre o texto e o leitor na era da informática, especialmente em seu livro Os Desafios da Escrita 2002, traduzido para a língua portuguesa também em 2002. Chartier, em Morte e Transfiguração do Leitor, atenta para a possível mutação que pode ocorrer na substituição do códex impresso pelo livro eletrônico. Então, Chartier ele diz que, com o desenvolvimento da tecnologia, há uma grande possibilidade do livro eletrônico ficar no lugar do livro, no caso, no códex, que seria o livro impresso. E nós já temos isso aí, né, gente? Nós temos os e-books, que são livros que você compra com preço muito menor, né, porque são livros eletrônicos digitais. No entanto, o que a gente percebe é que um não destrói o outro, né? Ao contrário, atualmente nós temos o códex impresso, né, sendo vendido paralelamente ao e-book, sendo o e-book mais uma opção, né, de adquirir um determinado livro. Nessa esteira, né, é importante colocar em questão a noção de livro. Inclusive, o Chartier afirma que, ao ler na tela, o leitor contemporâneo reencontra algo da postura do leitor da antiguidade, mas, e a diferença não é pequena, ele lê um rolo que em geral se desenrola verticalmente, o que é dotado de todos os pontos de referências próprios da forma do livro. Então, né, o que ele quer dizer que o leitor contemporâneo ele não muda muito, né, o modo de perceber a leitura de outros leitores antigos, né, porque ele continua lendo, né, de uma forma verticalizada. Esses pontos de referência que o historiador francês menciona seriam a paginação, o índice e as tabelas. Os leitores possuem novos anseios e não estão avessos, né, às evoluções. Daí que vale a pena ter em mente todas as formas e formatos de produção da literatura atualmente. Embora estudar literatura signifique para muitos apenas ler romance, o que seria voltar-se para a narrativa variada, com leves toques, né, tanto de novela como contos, com personagens, com ações, né, por que não trazer para a sala de aula outras evidências narrativas, ou seja, outros gêneros, como a crônica, o diário, sem esquecer os blogs, trazer também memórias, cartas, romances epistolares, biografias e fábulas, essas principalmente por trazerem desdobramentos estruturais, linguísticos e conteudísticos na tríade formada, por exemplo, por La Fontaine, né, Monteiro Lobato e Milor Fernandes. Então, o que se convida aqui ao professor é que ele possa pensar, trabalhar a literatura não somente no contexto de romance, mas que se proponha, né, discutir outros gêneros, certo? Ou ainda, se quisermos, por que não retornar às origens gregas com Esopo? E por que não a poesia, tão pouco lida em sala de aula? Então, se pede aí uma diversificação dos gêneros no ensino de literatura. A ausência do poema em sala de aula, às vezes, é tão evidente
que o professor Helder Pinheiro, da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, resolveu levar essa questão adiante, elaborando de suas experiências de poemas com alunos o livro intitulado A Poesia na Sala de Aula. Se, segundo o professor, existe receptividade dos alunos para o poema, porque ele não está muito presente em sala de aula, de todos os gêneros literários trabalhados na escola, a poesia é o menos prestigiado. Somem, né, as perguntas anteriores, mas esta, quem conclui o ensino médio levando na bagagem a leitura de livros de poesia. Então, a gente percebe que a poesia ela é muito pouco estudada, né, no ensino médio. Porque entre indicações de professores, dificilmente entram no rol os poemas. O problema é que muitas vezes professores das séries iniciais dizem não ser capazes de trabalhar a poesia e aí ficam presos às amarras do livro didático, que trazem em seu bojo as famosas interpretações de texto. O que acontece nesse caso, gente, é um processo dominó. O aluno não lê poemas nas séries iniciais. Nas séries seguintes, menos ainda. E muitas vezes lê o primeiro livro de poemas no ensino médio. Isso se o livro constar na lista do vestibular. Se o aluno não pretende prestar as provas de vestibular, a leitura de poesia, quando houver, terá pouca apreciação e esclarecimento. A respeito de trabalhar a poesia na sala de aula, afirma Helder Pinheiro. Ele vai dizer, é evidente que vale a pena trabalhar a poesia na sala de aula, mas não qualquer poesia, nem de qualquer modo. Carecemos de critérios estéticos na escolha das obras ou na confecção de antologias. Não podemos cair no didatismo emborrecedor e no moralismo que sobrepõe à qualidade estética, determinados valores. É necessário muito cuidado com o material que chega ao aluno através do livro didático. Com relação a livros de primeiro grau menor, há uma tendência de privilegiar o jogo pelo jogo, deixando de lado o sentido, né? O jogo, muitas vezes, ele vai cair no lúdico, no pueril, na pseudo-criatividade. Cremos que o jogo sonoro deve ter um suporte significativo, como vemos um excelente poema de Sindônio Muralha, Cecília Meirelles, entre outros. A assonância, a literação, ecos, paronomácias, paralelismos, são recursos sonoros, semânticos, que povoam muitos poemas infantis. Está atento ao uso do recurso, pois a simples recorrência não garante o que seria a literariedade. Helder Pinheiro, ele enumera algumas condições que considera indispensáveis para o trabalho com poesia, que poderiam ser entendidas para o trabalho com literatura em geral. Portanto, é indispensável que, número 1, o professor seja realmente um leitor, que tem experiência significativa de leitura. Trata-se, no caso, de leitura proveitosa. 2, haja sempre uma pesquisa sobre os interesses de nossos filhos, que não dispensa levar textos novos, mas que não se fique apenas presos às preferências dos alunos. 3, se cria um ambiente em que se vai trabalhar a poesia. Ir ao pátio da escola, no caso da escola, para ler uma pequena antologia, colocar uma música de fundo enquanto se lê. São procedimentos que ajudam na conquista do leitor, abrir espaço para a poesia com painéis, murais, dentro e fora da sala de aula. Quer dizer, criar uma motivação. Se usa a biblioteca, né? Escolha livro dos livros que o aluno quiser ler, descobrir autores. Se faz indispensável que a biblioteca seja um lugar agradável, ventilado, espaçoso. Então, essas condições não se criam de um dia para o outro, né? Precisam ser elaboradas, renovadas, pensadas, questionadas. Criar condições de leitura, então, não depende apenas da boa vontade do professor. É preciso uma força-tarefa maior que envolva, né, alunos, pais, bibliotecários, pedagogos, diretoria. Então, uma sugestão para trabalhar poesia em sala de aula é pensar na proposta sugerida por Helder Pinheiro, de núcleos temáticos. Seleciona-se como eixo central um assunto, núcleo, que
que pode ser solidão, amor, guerra, violência, medo, amizade, corpo, velhice, juventude, infância, morte. E se traz para a sala poemas que tratem dessas temáticas. Bom, embora seja profícua, interessante, é importante que o professor não insista apenas nessa proposta. Toda repetição, quando excessiva, torna-se cansativa e muito nefasta. Então, há um lugar, segundo Pinheiro, na experiência literária insurável. Portanto, quero dirigir e amarrar demais as atividades. Pode ser fator de distanciamento do texto literário. E é aqui que entra o procedimento didático que deveria ser sempre privilegiado, o debate. Né? Então, o debate para o ensino de literatura em sala de aula é uma forma democrática, gente, crucial, que permite discussões para levantar prós e contra, né? Não apenas do livro literário, mas de como este pode ser trabalhado, explorado, vivenciado. Se a educação literária for vista de forma ampla, o professor reconhecerá em outro gênero fonte importante a ser explorada, né? O dramático, por meio do qual o aluno pode ter livre expressão, além de possivelmente desenvolver espírito de observação, de equipe, de imaginação, equilíbrio, né, a serem trabalhados, aspectos como desinibição e desembaraço, né, isso tudo a literatura nos propicia com riqueza, né, o trabalho de tudo isso. Por outro lado, afirma Raul Henriques Maimone, então professor de teoria da literatura da Unesp, em O Teatro e Escola, publicado no segundo número do tabloide Pro Leitura. Aí ele vai, né, eu peguei a citação, se a educação escolar for entendida como sendo de maneira única um sistema de transmissão de conhecimento, o teatro com certeza terá um espaço mínimo no contexto da escola. Então será somente um componente conteudístico nas aulas de literatura do segundo grau, atualmente, né, no caso do ensino médio, ou apenas uma atividade específica para algumas comemorações cívicas. Então, Maimone, ele traz essa reflexão para a gente, ele problematiza. Então, para usar atividades teatrais no processo de aprendizagem, não é necessário que o professor seja um especialista em dramaturgia e direção teatral. Os conhecimentos sobre o gênero dramático que todo licenciado em letras possui e experiências de vida são realmente suficientes para um bom começo de conversa e ação. Ciana Leiter-Ridius compreende que o estudo da literatura na escola deveria ultrapassar a visão da disciplina como expressão de arte contemplativa e distante, mas ser situada em uma interseção interdisciplinar, se apoiar em um triângulo, né, multidisciplinar, lidando com formas, meios e objetos variados. Então, essa proposta, né, ela é importante, mas é preciso ter cuidado com essa questão, né, sobre a interdisciplinaridade envolvendo a literatura na escola, né, vai alertar a professora Eliana Andrea Bender. A interdisciplinaridade, trabalhos com projetos, né, a gente tem que ficar claro, são práticas pedagógicas muito importantes na escola, desde que não privem nenhum componente de trabalhar com os alunos seus conteúdos específicos. Se em uma determinada escola o tema gerador é algo relacionado com a água, não há nada mais desanimador para um professor de literatura do que ouvir de um coordenador pedagógico. Com que obra você vai trabalhar que fale sobre a água? Ou pior, li um poema que fala sobre água, mas não tinha nexo. Vamos procurar alguns que tragam mensagem de conscientização? É necessário cautela para não cair nessas armadilhas, reduzindo as obras literárias a temas de projeto. Talvez, gente, o grande desafio, né, entre professor, aluno e sala de aula resida justamente neste ponto. Como trabalhar a literatura envolvendo a interdisciplinaridade. Como ela pode estar, né, vamos dizer, caminhando ao lado de outras disciplinas, como física, ciência, história e geografia, ok? Então, por hoje é só. Espero que eu tenha trazido alguma informação aí dentro dessa temática e, né, estudem a apostila e façam os exercícios. Muito obrigado e até a nossa aula 3.